E vamos discutir agora os aspectos jurídicos desta operação e do depoimento do ex-presidente Lula. Nosso convidado agora é o jurista Walter Maierovitch, que está em São Paulo. Walter, boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu começo lhe perguntando sobre essa decisão da ministra Rosa Weber. Afinal, a operação deveria ou não ser interrompida na avaliação do senhor? Olha, na verdade, ela simplesmente não concedeu a liminar. A questão toda sobre esse conflito de atribuições que é apontado pelo ex-presidente Lula pelos seus advogados, ainda vai ser decidido. Então, não temos ainda nada. O que ela analisa é uma questão formal com relação a liminar. Se deve ou não, se há irreparabilidade de dano. Então, ela não mergulhou no assunto do conflito de atribuições, que pode ser ou ela concluir, e depois o próprio Supremo, no sentido de estabelecer a atribuição do Ministério Público de São Paulo, ou a atribuição do Ministério Público Federal, ou de ambos. É assim que vai ser decidido. Uma outra questão mais polêmica, que é a condução coercitiva. O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo, deu declarações muito fortes a respeito dessa operação hoje. Ele disse, olha, só se conduz, palavras do ministro Marco Aurélio, só se conduz coercitivamente, ou como se dizia antigamente, debaixo de vara, o cidadão que resiste e não comparece para depor. E o Lula não foi intimado, disse o ministro. Ele completou ainda, o atropelamento não conduz a coisa alguma, só gera incerteza jurídica para todos os cidadãos. Amanhã constroem um paredão na Praça dos Três Poderes. Que avaliação o senhor faz dessa operação, da forma como ela foi feita hoje? E só para completar, o Ministério Público tem esse poder de fazer uma condução coercitiva? Bom, eu vejo três aspectos. O primeiro, eu estava falando à BBC de Londres às 6 horas da manhã, exatamente isto que o ministro Marco Aurélio falou. Mas acrescentando dois aspectos. Um, estritamente legal. O que diz a lei? A lei, ela estabelece atos de comunicação processual. E um dos atos de comunicação é a intimação. E como se dá isso? Convocando a pessoa. E a lei vai mais longe, dizendo que depois da intimação, e no caso de resistência, de não atendimento ao chamado, aí é que se dá o ato de coerção, a condução coercitiva. Veja que no episódio de hoje se partiu para o extremo. Agora, veja se tem lógica isso, e a jurisprudência dos tribunais, eu só abrindo um parênteses, dizendo que a minha formação é de magistrado, eu não sou um político, veja a lógica jurídica, isso em qualquer manual existe, e se pegar aqueles que prestam o exame de ordem dos advogados não seriam reprovados, ao dizer que houve um erro judiciário grave e quando há erro judiciário, evidentemente, há ilegalidade. Agora, qual é a lógica disso? Vou tentar dar um exemplo. Paulo Moreira Leite me ajude. Posso lhe dizer o seguinte, imagine uma pessoa que vá a uma delegacia ou vá ao Ministério Público e fala, olha, vou ser linchado a qualquer momento porque eu estou sendo acusado falsamente de um ato ilícito. Vou ser linchado. Aí o Ministério Público e o delegado falam, então nós vamos pedir para decretar sua prisão preventiva, assim você fica na cadeia e aí se evita o linchamento. Veja, o que acontece? Se está privando a pessoa da sua liberdade de locomoção, enfiando ela na cadeia, quando o papel do Estado não é proteger, restringindo ou tirando direitos. O que aconteceu hoje? A título de uma segurança ao ex-presidente Lula, se fez o quê?
se restringiu a liberdade dele. Uma coisa inacreditável sob o aspecto da lógica e sob o aspecto da lógica jurídica. Não sei se esse exemplo deixa bem clara a situação. Eu quero fazer uma pergunta sobre hoje, que é a seguinte: se a questão era segurança, não era mais prudente ter colhido o depoimento na casa do ex-presidente? Não passava pela rua, não haveria tumulto de rua, provavelmente não haveria aquele conflito que houve. Aconteceram mesmo assim, né? Os depoimentos foram prestados, o depoimento de Lula foi prestado no aeroporto de Congonhas, que absolutamente não é uma área. O saguão ficou dominado por gritos, por todo um ambiente político. Quer dizer, se havia preocupação com a segurança, não foi uma boa ideia ir para o aeroporto de Congonhas, você concorda? Exatamente. Veja bem, uma intimação para depoimento. Se estabelece o local. Se faz essa intimação em segredo, como é que alguém vai saber? Agora, se pratica um ato onde mais de 200 policiais, automóveis e etc., e de repente se tira um símbolo nacional que é o presidente Lula e se leva para um aeroporto, evidentemente que vai haver risco, vai haver aglomeração. Mas eu volto ao ponto do salto da ilegalidade. Como é que se salta? E volta ao problema. Eu acho que nem aqueles que prestam o exame na OAB e são reprovados diriam que numa situação dessa seria possível a condução coercitiva. Maierovitch, eu quero te pedir uma opinião. Está pulando o degrau, pois não. Eu quero te pedir uma opinião sobre outra declaração do ministro Marco Aurélio, e essa é contundente. Ele diz: o juiz Moro estabelece o critério dele, de plantão, o que seria um risco. Nós, magistrados, disse Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, nós, magistrados, não somos legisladores, não somos justiceiros. O senhor acredita que o juiz Sérgio Moro possa estar agindo como um justiceiro? Olha, ele foi provocado pelo Ministério Público para deferir um pedido, aliás, vários pedidos, um deles de condução coercitiva. Então, veja, eu tenho que analisar a questão sob o aspecto legal. Ele errou, ele, evidentemente, pelo erro, cometeu uma ilegalidade. Eu paro aí. Por quê? E acho que o ministro Marco Aurélio deveria ter parado antes. Porque, evidentemente, os recursos chegarão ao Supremo Tribunal Federal e ele vai ter que decidir. E ele já está adiantando posições. Então, veja, existem os caminhos para o afastamento do juiz. Quando se colocou, por exemplo, e dou um passo atrás, a questão do ex-ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. Se dizia que ele não tinha o controle da Polícia Federal e ele colocou que ele não poderia ter esse controle. Só que ele esqueceu de fazer a distinção de polícia judiciária, que a Polícia Federal tem essa atribuição também, da questão de polícia administrativa. O que faz? Ele poderia se intrometer em atos de polícia judiciária? Jamais, nunca e ninguém. Porque ela é uma polícia judiciária. O destinatário do trabalho dela é o Ministério Público e o Judiciário. Mas a Polícia Federal é uma polícia administrativa. Então, o que ela tem que fazer? Nos atos, por exemplo, de vazamento, nos atos arbitrários, tem que instaurar um procedimento administrativo, apuratório e disciplinar. Foi feito alguma vez isso? Não. Então, não se deve jogar com metade da coisa. Tem que se atuar vendo o conjunto. Ele falhou na atividade administrativa? Sim, falhou. Agora, na de polícia judiciária, ele diz que está certa, que diz de não poder se intrometer? Sim, acerta. Mas o que dá para ver bem... Desculpe, eu lhe pediria apenas para concluir o raciocínio. Desculpe. Sim, não, imagina. Então, o que dá para entender bem é que hoje nós vivemos num quadro que está mais emocional do que jurídico. Muito obrigado ao jurista Walter Maierovitch, que falou direto de São Paulo. Uma boa noite ao senhor. Mais uma vez, obrigado.